Olá, meus queridos! Hoje é sexta-feira, dia de vídeo extra no canal principal. Gravei ontem, vai sair fogo pra todo lado. Eita, nós! Hoje é dia 2/6/2023, segundo dia de junho, já passamos do meio do ano. E assim vamos continuando, caminhando e cantando. Eita, nós! Meus queridos, ontem e hoje, por incrível que pareça, hoje também, né? E parece que as coisas da espiritualidade vêm tudo junto. É o seguinte, pegaram e perguntaram assim pra mim: professor, se amanhã aparecesse um anjo pra você, igual apareceu pra Ló, e falasse assim: vou destruir o planeta Terra, o que o senhor falaria? O senhor falaria pro Ló: não, mas se tiver um justo, não faça isso. Se tiver 2 justos, 10 justos, 50 justos, 10 mil justos, não faz isso. Eles começam com 50 e vai diminuindo, né? E aí hoje, inclusive, o moderador mandou um vídeo pra mim, eu até olhei e falei: nossa, eu dei risada, né? Falei: o espiritual é muito complexo, né? Ele vai juntando as pecinhas, né? Até para facilitar depois, eu falei: vou até passar isso aí para vocês. E aí a pergunta foi: professor, se aparecessem os anjos falando assim, vamos destruir o planeta inteiro, você defenderia a população? Meus queridos, vamos lá. A gente tem que fazer uma análise, tá? Vamos lá, presta atenção. Primeiro, naquele tempo lá atrás, os anjos foram para destruir 2 cidades. Se um anjo chegar para mim e falar assim: eu vou destruir 2 cidades, eu faço que seja feita a vontade de Deus e não a minha. Eu jamais vou colocar a minha vontade diante da de Deus. Então Ló errou quando ele pegou e falou assim: não destrua lá, mesmo se tenha 1, 2, 3. Sim, o Ló errou. Mas como que pode um filho de Deus errar? O filho errou. Por quê? Porque o Ló, mesmo ele sendo um homem maravilhoso, encantador, todo cheio de luz, ele não deve jamais ir contra a ordem de Deus. Mas tem um porém. Se ali naquele caso o anjo não perguntou, ele simplesmente falou: Ló, pega suas coisas e cai fora porque eu vou arrebentar tudo aqui. O anjo não perguntou para ele. Agora, se fosse diferente, se o anjo chega e fala: Ló, nós estamos aqui para destruir a cidade assim, assim, assado. O que você acha disso? Aí é diferente. Aí já entra teste. É detalhe muito pequenininho, mas faz toda a diferença. Aí já vira um teste. Aí eles vão me testar. E eu vou pegar e falar assim: veja bem, se não tiver nenhum justo nessa cidade, que seja destruído, que seja retirados as pessoas boas e justas para não serem penalizadas com as demandas de Deus. Eu falaria isso, ok? Então, essa é a pequena diferença. Mas, professor, vamos falar que o anjo chegou e falou que é para destruir o planeta Terra. Vamos lá. Vejam bem. O planeta Terra, por pior que esteja, por mais em tranco que esteja, por mais podre que esteja, os seres humanos ainda estão conseguindo ter experiências incríveis nele. Mas experiência incrível como, professor? Nós estamos passando fome, nós estamos tendo dificuldade, não arruma emprego, estamos tendo robô tá tomando nossa frente, mas não sei o quê. E nós estamos não sei o quê. Sim. Só que nenhuma vez na história, em nenhuma encarnação que você teve sofá, televisão, tudo que você está tendo. Então essa encarnação, eu não posso simplesmente falar assim: ó, destrói tudo, acaba com tudo, porque ela é única. O planeta cresceu muito rápido, mas cresceu por quê? Por causa das grandes guerras. Se não fosse as grandes guerras, não ia ter o grande crescimento, a grande renovação. Inclusive eu estava lendo ontem, eu não sei aonde que está aqui, mas eu estava lendo ontem no livro dos Espíritos sobre isso, sobre a destruição do... Eu acho que eu não vou achar. Sobre a destruição do planeta. Como é que seria, como é que não seria. Apesar que eu ponho... como fala, eu ponho asterisco, mas não sei se eu vou achar. Nossa, eu já li tanto pra frente aqui que eu tenho que voltar muito pra trás pra ver se eu acho. Bom,
E aí, as pessoas podem perguntar assim para mim, mas professor, por que Deus não intervém então, corrige tudo? Olha só, a pergunta 802 do Livro dos Espíritos, 802. Eu vou ler só o finalzinho. Não por prodígios que Deus quer reconduzir os homens, não por prodígios, não por milagres que Deus quer reconduzir os homens. Quer deixar-lhes o mérito de ser convencerem pela razão. Ou seja, não adianta aparecer um milagroso falando, temos que fazer isso, aquilo. Vem Jesus e fala, vamos fazer assim, assim, assado. Não vai poder. Porque não é assim que faz. Outra coisa aqui, 784, Aqui, 784. Eu vou falar, não vou ficar mostrando, não, só demora muito tempo. No finalzinho também. É preciso o excesso do mal para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. Ai, professor, que horror! Eu tenho colocado isso aí tudo na minha rede social lá, né? Porque eu vou colocando para mim não esquecer. Eu deixo o pessoal estudando e pra gente ir acompanhando. Então, meus queridos, em cima da pergunta que me fizeram, eu falaria assim pro anjo, que seja feito a grandes destruições que precisam ser feitas. Porque após as grandes destruições, vêm os grandes crescimentos e grandes reformas. Como eu já venho falando para vocês há muito tempo, que regeneração você precisa destruir para nascer de novo. Isso é regenerar e não reforma. Tem que destruir para nascer de novo. Isso acelera o crescimento humano que precisa acontecer. A questão é destruir tudo de forma generalizada? As pessoas boas afetadas? Será que o espiritual já não está falando no ouvido das pessoas boas? Sai daí, vai pra lá, faz outra coisa. Se eu fosse o seu, eu saía dali e fosse para outro lugar. Faria daqui não sei o que lá. Será que o espiritual já não está avisando as pessoas boas para fazer as manobras, andar para um lado, andar para o outro, ir para um lugar e ir para outro, para se precaver e se proteger? Só que as pessoas boas, se dizem evoluídas, elas estão amarradas e apegadas na matéria. Daqui eu não saio mais nem a porrete, pode acontecer o que for. Aguenta as consequências. Aconteça o que for, não é qualquer coisa não, moço. Aconteça o que for, o negócio, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Então, eu falaria o seguinte, Deus, do jeito que está muito doloroso para os bons, está muito doloroso para os ruins. Por quê? Os ruins podem não sentir a dor, mas a alma deles está piorando a situação deles para que aconteça mais e mais reencarnes para resolver esse problema. Está atrasando muito a evolução dos maus. E para os bons está sendo um remédio muito amargo, doendo de fato a alma dos bons. Então alguma coisa precisa acontecer. Que seja destruído de forma homeopática. Intensa, mas homeopática. Então vem e destrói um pedaço. O povo mudou? Cabeça? Não. Segunda parte. O povo mudou? Não. Terceira parte. Acabou. Que dê pelo menos alguma chance. Mas, conhecendo os romanos, e Deus também conhecendo, por isso que ele escreveu o livro do Apocalipse, eu acho que tudo que ele escreveu vai acabar acontecendo. Então, meus queridos, será que a gente pode até mudar as coisas do futuro, as coisas do amanhã? A gente pode até atenuar. Mas a linha tracejada vai ter que acontecer. E a linha tracejada por Deus se chama: tem que evoluir para a volta de Jesus. O projeto tem que entrar na fase 2. Custe o que custar. Ou vocês façam pelo amor, evoluindo espiritualmente cada um individualmente, ou pela dor. Aí eu vou destruir tudo e depois renasce tudo de novo. Que é o mais provável de acontecer. Então, meus queridos, se Deus me perguntasse isso, eu falaria assim para Deus. Eu vou falar exatamente como eu falaria. Ó anjo, vós que me perguntas tais coisas,
Acreditas mesmo que eu estou sem o véu da cegueira como humano, ao ponto de conseguir ver tudo os desígnios de Deus e saber o que Deus quer? Eis, anjo, que você está me confundindo com um espírito liberto. Acredito que essa decisão não compete a mim, mas aos espíritos de luz que estão aos céus. E a Deus que ordene as suas ordens. A mim só me compete cumprir-las. Assim falaria para Deus. Ok? Ao anjo, no caso. Vamos lá, dando sequência aqui. Vamos lá, dólar, doleta, lepetipetitolá. Vamos lá. O dólar ontem caiu 1,31, graças a Deus, voltando aos R$5,01. Tá R$5, mas eu sou obrigado a arredondar a terceira casa decimal. E aí ele fica R$5,01. Mas vamos arredondar para 5, né? 5. Beleza, só que tem um porém. O câmbio tchaco não baixou. Ele continua no valor mais alto. Nisso, de 5,15 e de 5,30, ele abaixou para o de cima, de 5,30 para 5,25. Então tá 5,15 e 5,25. Ele diminuiu a oscilação. Isso é bom, diminuiu a oscilação, mas manteve lá em cima. Então essa questão do câmbio ainda está apreensiva e vocês vão ver o porquê. Eu fico com cautela com o câmbio, não com o crescimento do Brasil. O crescimento do Brasil está indo bem, são coisas distintas. Mas vamos lá. Bolsa de valores. Hoje a Bolsa da Alemanha subindo de novo com alegria, então já 2 dias subindo com muita alegria, depois que foi aprovada a questão dos Estados Unidos. E está 16.039, benção divina. A Bolsa do Brasil também seguiu essa alegria, essa coisa feliz dos Estados Unidos. E subiu 2,1, chegou a 110.564. Eu estava vendo as ações para ver se tinha as ações que subiu um montão, outras que não sei o que. Eu vou falar para vocês que ela subiu dentro de uma normalidade. Então eu acredito que não vai ter coisas que force a bolsa a despencar um montão. Só se acontecer alguma coisa política aqui no Brasil. Fora isso, eu vejo uma naturalidade muito grande acontecendo. Vamos ver nas cenas do próximo capítulo. Vamos para as notícias de jornais. Infomoney. Calote evitado. Senado dos Estados Unidos aprova projeto de lei para aumentar teto da dívida, evitando o primeiro calote do país. O Joe Biden deve sancionar o projeto nesta sexta-feira, dia 2, hoje, apenas 3 dias antes de que os Estados Unidos arriscarem seu primeiro calote da dívida soberana. Só que tem um detalhe. Dentro desse pacotão, já estão cortando coisas de crédito que iam perdoar as dívidas dos estudantes, por exemplo. Tem um monte de coisinhas ali que o governo do Biden vai ficar impopular. Então, é uma vitória que deixou o Biden manco. Inclusive, manco, ele até caiu. Não sei se foi uma simbologia, mas a gente que gosta de observar os sinais, pode ser a decadência e a queda do presidente. Assim percebe-se. Professor, você falou que esse presidente não ia ficar no governo, no poder. Pois é. Algumas coisas vão sendo manuseadas, prorrogadas. Mas eu falo uma coisa para você. Ainda não vi nenhum espírito lá falando que não ia ter algumas mudanças muito intensas. Se não aconteceu isso, pode ser para entrar outra pessoa lá para sair dessa lenga-lenga e fazer acontecer todo o apocalipse e o Armagedon no planeta. Assim acho, quem acha não sabe, ok? É um chute, se podemos assim dizer. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Vamos lá, Infomoney. Valor que bancos dos Estados Unidos tomaram de créditos emergenciais do Fed, do Banco Central americano, avançou na última semana. O crédito mobilizado pela janela de redesconto caiu de 4,21 bilhões para 3,97 bilhões. Ou seja, os bancos estão tomando créditos do Banco Central.
Tá tendo alguma crise nos bancos lá e o Banco Central está tendo que ajudar os bancos, dando dinheiro, emprestando dinheiro para eles, porque eles não estão conseguindo captar dinheiro no mercado? A crise está aí. Detalhezinhos que fazem toda a diferença, ok? Parece que resolveu todos os problemas dos Estados Unidos, mas não, a coisa continua. Inclusive o vírus, que era para atingir 65 milhões, ainda está andando, viu? Não acha que tudo parou não, viu? Vamos lá. Estadão. O PIB do Brasil de 1,9% quebra argumento de que tem de haver uma taxa de juros muito alta, diz Simone Tebet. A Simone Tebet, que eu vou falar para você, tá falando um monte de besteira e linguiça na economia, que não deveria falar nada disso. Por isso a importância de ter pessoas não populistas, políticas, mas pessoas de fato técnicas, falando um monte de besteira. Ela veio e falou, mas aconteceu o crescimento do PIB. Só que a espiritualidade falou que em 2023 o Brasil ia crescer. E o PIB, 1,9. O PIB, ótimo, maravilhoso. A trancos e barrancos, professor. Porque só a agropecuária que subiu. Se não fosse a agropecuária, a gente estava afundado, arrebentado, destruído. Então a maior indústria que nós temos no país hoje chama agropecuária. Não é extração de minério, não é extração de coisa. É agropecuária, é produzir dinheiro da roça. Só que tem um detalhe. O Brasil realmente está crescendo? Tá. Foi falado pela espiritualidade que ia crescer? Foi. Mas eu não estou sentindo. Tudo bem, mas está crescendo. Quem trabalha no setor agropecuário está lá, feliz. Está crescendo. O setor que está crescendo. Certo? Muito bem. Você que não está, a indústria caiu um pouquinho. O comércio está tudo afundando. Mas a agropecuária está crescendo. Se o agropecuário está crescendo, eu preciso investir em agropecuário, desenvolver o agropecuário, e não o comércio e a indústria que está toda falida. Eu preciso fazer com que a indústria ou o serviço evolua em cima do agropecuário. Porque é o agropecuário que está crescendo. Então quem tem dinheiro para fazer, pagar serviço, pagar a indústria, comprar trator, fazer não sei o quê, é o agropecuário. Então eu faço com que tudo cresça usando a primeira marcha que o agropecuário está colocando no governo, no país. Eu não posso usar um carro que está andando marcha ré para falar, vamos investir no marcha ré. Não, precisa ter essa quebra para ter as mudanças e as trocas. Inclusive eu só estou vendo notícia, sabe, maluca, desculpa lá, mas eu acho que é um grande erro. Revitalização dos centros das cidades, dos grandes centros da cidade. Desculpa. Revitalização dos grandes centros? Precisaria demolir todos os prédios velhos e levantar prédios novos, arranha-céus e coisas novas. Não é isso que está acontecendo. Então não é uma reforma dos lances. Aqui em Campinas, por exemplo, vão reformar, vão gastar uma fortuna, 1 milhão, para reformar o Mercadão. Mercado municipal. Vai ficar lindo, com mezanino, vai ficar coisa mais linda. O problema é o seguinte, aonde ele está? Ele está bem no centro da cidade. Quem que vai querer ir naquele lugar todo sujo? Moço, as pessoas não gostam de ir em lugar sujo. As pessoas não gostam de ir num lugar onde não tem estacionamento. A pessoa, mas tem estacionamento. Estacionamento podre, que tá tudo aberto, que é no meio da feira, que o cara vai lá e joga a banana no capô do carro e não tem jeito, moço. Desculpa, mas ou pega e faz de fato uma coisa que presta, transforma no shopping, faz um monte de estacionamento tudo subterrâneo. O problema do centro da cidade chama estacionamento. Você vai estacionar qualquer lugar do centro da cidade 25 conto. Quem que vai no centro da cidade só para pagar 25 conto? Eu vou lá no centro. O cara fala 25 conto, eu compro pela internet e pago o frete de 25. Será que o pessoal não está conseguindo enxergar? Sabe o que acontece? Quem está tratando disso é tudo gente de 70 mil anos. Ai, tudo com 70, 80 anos. Tudo gente velha. O cara não está antenado, não está vendo o que está acontecendo no mercado digital. Se quer revitalizar o centro da cidade, tem que fazer baixar o preço, senão não tem condição. O shopping center também cobra estacionamento. Sim, o shopping center cobra estacionamento. Só que eu tenho estacionamento para o meu carro.
E eu, quando vou no shopping, eu tenho ar-condicionado e tudo uma segurança. E se roubar meu carro, acontecer alguma coisa, o seguro do shopping paga. No centro da cidade eu paro lá, pago a zona azul e ainda tomo no nariz, me lasco tudo e se lasco tudo. Desculpa, mas olha, esse negócio, moço, de querer reviver o centro da cidade, tá na hora de largar a mão e falar, olha, o negócio é fazer microcentros em periferias. Precisa construir locais comerciais nas periferias. Então, nas periferias, construir microcidades, microcentros, novos centros. Para que essas pessoas não precisem ir tudo num ponto só, mas ficar em vários pontos da cidade. Regionalizar o consumo e tudo mais. Se não, desculpa lá, eu vou falar para você que eu sou totalmente contra. Mas acham que tá certo. Tudo bem, o dinheiro é meu, mas eu acho que não. E eles estão achando que sim. Então, tá bom. Amém, né? Você acha que tá certo, quer fazer, aprovou, faz. Vai ser lindo, vai, mas não vai aumentar a quantidade de gente. Vai aumentar um pouquinho, vai, por curiosidade, por não sei o quê, mas não é sustentável, não vai conseguir se manter. Vai passar 2 anos, vai apodrecer tudo. O governo dá dinheiro de novo para refazer. Não dá, sabe? Não dá. Ele tem que crescer com as próprias pernas. Então vamos lá. O PIB do Brasil cresceu quase 2%. Perfeito. A espiritualidade acertou mais uma. Falou que o Brasil ia crescer no começo do ano. 2023. Tá aí, tá crescendo. Bem forte, olha só que benção. Do jeito que o Lula gosta. Feliz o Lula deve estar, né? Só que eu falei, quando o Lula estivesse feliz, alguma coisa ia acontecer. Então junte as pecinhas do quebra-cabeça, tá? Junte as pecinhas do quebra-cabeça, porque as coisas estão acontecendo tudo igualzinho que o espiritual está falando. Jornal Reuters. Brasil tem fluxo cambial negativo de 2,9 bilhões de dólares em maio. Até o dia 26, diz o Banco Central. O Brasil está crescendo, mas ao mesmo tempo está com a balança comercial negativa? Nós estamos mandando o nosso dinheiro para fora? Então o que adianta o Brasil crescer se eu estou mandando mais dinheiro para fora? Eu estou ficando sem dinheiro. Brasil, eu tirei mais dinheiro para mandar para fora, para outros lugares, do que entrou, mesmo com o PIB crescendo. O que adianta o PIB crescer um monte, 1,9%, sendo que a agricultura paga só isso aqui de imposto? Eu vou ter que aumentar o imposto da agricultura. Porque senão eu não ganho esse dinheiro não chega até os cofres do governo. Porque o que eles querem é o dinheiro no cofre. Só que se eles aumentar o imposto, a agricultura fala, tchau, diminui, tira o pé do acelerador, aí a balança comercial arrebenta mais. Desculpa lá, o buraco é mais embaixo. A conta não está fechando. Então é um crescimento que parece lindo e maravilhoso, mas não é e não está sendo. Eu falei que depois ia dar as quedas lá, que o Brasil ia crescer. Tá aí. Parece que não, mas está crescendo. No PIB. Se você separar a agricultura do resto, tá afundando. Se você colocar a agricultura, tá crescendo, que é uma benção. Mas se tirar a agricultura, tá assim no caos, no precipício. Vamos lá, dando sequência aqui. Poder 360. Brasil foi o 4º país que mais cresceu no primeiro trimestre de 2023. O Brasil só ficou para trás de Hong Kong, que cresceu 5,3%, Polônia, que cresceu 3,8%, Polônia, que está recebendo um monte de gente da Ucrânia, China, que cresceu 2,2%, a China crescendo bem pouquinho, a gente quase alcançou a China. Depois vem o Brasil com 1,9%. Ficou na frente dos Estados Unidos? Ficou, porque os Estados Unidos cresceu 1,3%. Nossa! E o Canadá? 0,8%. E a Itália? 0,6%. A Espanha? 0,5%. O Japão? 0,4%. Coreia do Sul? 0,3%. França? 0,2%. Reino Unido, Inglaterra? 0,1%. Alemanha caiu 0,3%. A Arábia Saudita caiu 1,3%. Então o Brasil está ótimo. O crescimento do Brasil está gigantesco, está incrível. Propaganda maravilhosa. O Lula deve estar feliz. O PIB nosso está crescendo. Graças à agricultura. Se destruírem a agricultura, mandar o MST invadir tudo, vocês vão ver o resultado. Graças à agricultura. E eu falei que ia crescer. Olha só. O espiritual
Ele pode atrasar as coisas, mas acontece, mais cedo ou mais tarde. Vamos lá. Folha de São Paulo, e algumas coisas altera porque as pessoas podem tomar decisões que alteram algumas coisas, mas depois vem a cobrança um pouquinho mais na frente. Folha de São Paulo. Excesso de oferta de energia preocupa e setor já prega suspensão de novos projetos. Como assim? Tá sobrando energia? Tá. Tá tendo excesso de energia? Tá. E por que não cai a conta de luz? Pois é a loucura do livre mercado que não é livre mercado. Aonde as empresas cobram o que quer. O governo vai e começa a taxar quem está gerando energia. As próprias pessoas, os cidadãos gerando a própria energia. Ah, isso aí não pode. Por que não cobra do cidadão, aquele cara que colocou painel solar, cobra 30% de energia para ele? Não seria melhor? De tudo que você gerar, 30% da energia que você gerar, ele vai como se fosse um imposto, ele fica de doação para o governo, para pagar a rede pública, por exemplo, de energia pública, para a gente diminuir a rede, a energia de todo mundo, dos pobres, dos ricos, de todo mundo. Por que não faz isso? Poderia fazer isso? Não, eu vou taxar, eu quero cobrar, porque meu negócio é dinheiro. Porque o rico, se ele fala assim, não, 30% eu tenho que dar para os pobres, não tem problema. O rico fala, não tem problema, bota mais umas meia dúzia de placa aí e vamos gerar energia a mais. Eu quero pagar zero na minha conta e vou pagar zero na minha conta, eu não vou pagar imposto nenhum. Tem que fazer doação? Vou fazer doação em cima da geração, não de dinheiro, em cima de geração. Eu não quero dar dinheiro para o governo, eu quero dar energia para ele. O governo precisa de energia para a escola? Tá aqui, vou doar energia da escola. Precisa de para água, para geração de água? Tá aqui. Precisa de energia para o hospital? Tá aí, eu tô fazendo a doação. Isso funcionaria. Fica a dica para algum político que estiver vendo, jogar isso para frente. Folha de São Paulo. Excesso de ofertas de energia preocupa o setor, já prega suspensão de novos projetos. Ou seja, coisas que iriam gerar empregos andando para trás. E ainda o Brasil querendo comprar energia da Venezuela. Ai, meu Deus do céu. Tá sobrando energia, quer comprar energia da Venezuela? Ou seja, ele quer prejudicar os próprios brasileiros que estão gerando energia. Agora, gerar energia é uma benção para a indústria. Porque a indústria precisa de energia. A gente estava tendo déficit de energia. Agora está tendo superávit, pelo que dizem. Dizem. Acho que estão chorando de barriga cheia ainda. Vamos lá. Isto é dinheiro. China começa a perfurar poço em região rica em petróleo de Xinjiang. A China está investindo em petróleo. Por quê? Com energia elétrica, na energia solar, energia eólica, por que no petróleo? Os dias não estão contados para o petróleo. O petróleo ainda é uma fonte gigantesca de energia. E pelo visto, para investir como estão investindo numa região bem afastada, desértica, lá na China, é porque eles não vão poder mais depender das brincadeiras da Rússia. E eles vão precisar ter uma autossuficiência aí. Estão buscando essa autossuficiência e estão conseguindo. A China, potência. Tá chegando, hein? Então vamos observando isso daí, hein? Isso aí é uma coisa para colocar em cima da mesa, pecinha de quebra-cabeça. Catraca livre. Governo Lula dá péssima notícia para todos que trabalham como MEI, microempreendedor individual. Credo, o que vai acontecer? Ué, ele subiu o salário mínimo, você vai ter que pagar mais, é só isso, viu? O pessoal escreve de um jeito que parece que vai cair o planeta. Não, você só vai ter que pagar mais a mensalidade do mês. O que vai acontecer é que muita gente que já não estava meio que conseguindo pagar essas taxas do INSS, aí que vai pegar e falar assim, ó, deixa pra lá, porque 70 conto, não vou ter condição de pagar não, eu prefiro comprar comida do que pagar a taxa do MEI aqui, que é da aposentadoria. Vamos ver um declínio muito grande da quantidade de microempreendedor individual nesse país. Observe isso daí, que vai acontecer. Deixa começar a cair. Subiu o PIB, agora nós vamos... Calma lá. Infomoney. No sufoco.
Senado aprova medida provisória dos ministérios no limite do prazo. Evita derrota para Lula no Congresso. Os senadores mantêm versão aprovada ontem pela Câmara dos Deputados com apenas um ajuste de redação e sem mudanças de mérito. E o texto vai à sanção, ou seja, já vai ser aprovado e tudo mais. Aprovou o negócio dos ministérios, mas teve algumas trocas que a Câmara dos Deputados fez. Então, o Lula ganhou, mas não ganhou, ok? Só que, vamos lá, vamos ver a palhaçada que está acontecendo atrás disso daí? Vamos lá. Estadão. O Lula convoca ministros após governo se render aos pleitos da Câmara na medida provisória dos ministérios. O que aconteceu? Algumas coisas teve que alterar. Eles tiveram que colocar o CARF no lugar, colocar não sei o quê. Teve algumas mudanças. E quem que tomou mais no nariz nessa brincadeira? Marina Silva e a mulher do índio lá. E a mulher lá que cuida dos índios. Que eu esqueci o nome dela. Que é tanto ministério, né, moço? 30 e pouco. Quem que vai lembrar do nome de todo mundo? E aí? Olha só como é que é interessante a coisa. A gente só observa essas coisas. E vamos só vendo. Porque é uma queda, uma queda de braço? É uma queda de braço. Agora, veja bem, é uma queda de braço? É. Só que o pessoal vem e fala umas versões que não dá. Vamos lá. BBC News. Cabo de guerra entre Lula e Lira é fruto do presidencialismo do descaso criado por Bolsonaro, diz professor da USP. Desculpa, um professor da USP falar que a culpa é do Bolsonaro, isso é meio que praxe, né? E não é, moço. A culpa não é do Bolsonaro. O Bolsonaro fez o que é certo se fazer. Não comprar ninguém. Não pode comprar político. Não se deve comprar político. O político deve votar em representatividade do povo e não interesse próprio. E não interesses escusos de dinheiro. Então, desculpa lá. Esse cabo de guerra entre Lula e Lira é criado pela esquerda que achou que era assim que tinha que fazer desde lá de trás. O Bolsonaro é que tentou quebrar essa porquice, essa coisa de mensalão, essas nojeiras que tinha. E falou, você tem que votar sem ter interesse, escusos de dinheiro. Ah, vou votar só se der dinheiro. Não. Só se der cargo. Não. Você tem que votar porque você ganhou a eleição para representar o povo. E não para ficar recebendo dinheiro, recebendo coisa. Então desculpa lá. Não dá para engolir, mas o jornal publicou. Olha só, Infomoney. Ex-assessor de Arthur Lira, presidente da Câmara, olha os efeitos especiais, é um dos alvos de operação contra desvios de verba da educação. Processo de licitação incluía uma manobra para direcionar as compras a somente uma empresa. Eu tinha um negócio de tal de kit, não sei o que eu vi lá, kit de robótica, não sei o que, tem uma coisa de educação. Ex-assessor do Lira. Cara, estão tentando derrubar o Lira. Mas o Lira não é santo. Eu não posso falar que o Lira é santo. O Lira não é santo. Só que não é o Lira que fez, foi o assessor. Só que é ex-assessor. Tá vinculado. Se trabalhou com o Lira, então... E aí? Como é que faz? Estão tentando derrubar o Lira. É visível que estão tentando derrubar o Lira agora. Por quê? Tá tendo essa briga Renan Calheiros e Lira. Será que já estão fazendo de propósito? Vão pegar as coisas, vão malhar o Judas? Porque aí volta o Renan Calheiros? Renan Calheiros de novo? Renan Calheiros? Sério? Não dá, né? O Maia de novo? Não dá, né? Nós temos que ter uma renovação. Isso daqui não dá. Eu já não achei certo manter o Arthur Lira ali, que tinha que ser o outro. Mas estão malhando, estão tirando. Tira esse deputado, tira aquele outro, caça esse deputado, caça o Deltan Dallagnol, caça o outro. Vamos caçando, caça o Moro, vamos tirando, tira as pecinhas. De pouquinho em pouquinho, a gente toma conta de tudo. Tira um, tira outro, tira outro, tira outro. Tira o Lira agora, vamos tirar o Lira. Cara, perigoso isso. Perigoso isso, hein? Folha de São Paulo. Lira se reúne com Dino
Porque é Lula, 100%. Em dia de operação da Polícia Federal e aliados veem retaliação do governo. Os aliados estão vendo que é uma retaliação. É visível que é uma retaliação. É visível, gente. Bem no dia da votação, bem nessas coisas. A polícia não poderia esperar depois, quando nada tivesse acontecendo, fazer? Por que tem que ser agora, bem ali, na votação, para dar uma sensação de que está votando contra o Lula, porque ele é do mal e o Lula é o bonzinho? E o Lira foi lá reunir com o Dino. E aí? E aí eu vou falar uma coisa. Esses deputados e senadores têm que tomar tudo no meio do nariz. Por quê? Porque eles que deixam. É eles que estão permitindo. Como assim? Como assim? Como assim? Vamos lá. É responsabilidade e mérito do Senado aprovar quem que é o ministro do Supremo. Olha só o que saiu no Estadão. Pra gente encerrar com chave de ouro. Sem mestrado, sem doutorado. Confira o currículo, os detalhes do currículo de Zanin, indicado de Lula para o STF. Meu querido, como que eu coloco um juiz que vai ser chefe de todos os juízes, sendo que ele nunca foi juiz na vida dele? Um juiz, para ser chefe de todos os juízes, ele tinha que ter no mínimo 10 anos de experiência como juiz. Como que eu coloco uma pessoa que nunca foi juiz na vida, onde o currículo é simples, não tem mestrado, não tem doutorado, não tem nada, moço, e tá lá, mas ele é um bom advogado, tirou o Lula da prisão. Ele é um bom advogado ou um bom articulador? Ele é um bom advogado? O que que é? Não dá. Não dá. É responsabilidade do Senado avaliar. Aí o Senado fala amém. Aí sabe o que acontece? O Senado faz amizade achando que ele tá bem. Não, tô fazendo uns acordos aqui. Passa 2 anos, 3 anos, 4 anos. Você fez acordo lá atrás, né? Lira, vamos lá. Caça ele, joga lá, Polícia Federal, faz não sei o que. Acaba com a carreira do Lira. O Pachecão lá, nós estamos aqui, vamos aprovar. Sou amiguinho. Passa não sei o que. Você acha? Moço, são tão inocentes. Ai, que inocência. Eles, o legislativo, os deputados, os senadores, estão cavando o próprio túmulo, como diz o jargão popular. Eu não tenho. Cada um com a sua sentença. Eu votei em senador para representar povo, e não para se vender. Eu não estou à venda e eu não quero que o meu representante me venda. Que Deus nos abençoe. O anjinho vem. Ricardo, quer que destrói o mundo? Sim ou não? Manda suas pedras. Falando em pedra, você viu lá no... Acho que foi em Paquistão, não é? Umas pedras desse tamanho assim, ó. De gelo. Pedras gigantes caindo do céu. O povo tá achando que é pedra, mas pode ser pedra de gelo. Fica a dica. Deus abençoe. Jamais é verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.